Abramos nossas Bíblias em Isaías capítulo 6, para texto que servirá de base para a nossa reflexão desta manhã. Como o irmão Jerônimo disse, hoje é o dia de educação teológica. Hoje à noite, inclusive, teremos uma mensagem com o pastor Gilton Moraes, alusiva ao dia de educação teológica. Domingo passado celebramos o dia do diácono batista. Domingo que vem celebraremos o dia do ministro de música. Esse mês de novembro é cheio de celebrações, mas ele é conhecido como o mês da música, o mês em que celebramos a adoração ao Senhor através da música. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje e no próximo domingo duas mensagens sobre a adoração que agrada a Deus à luz da palavra do Senhor. Nesta manhã gostaria de recorrer a Isaías capítulo 6, de 1 a 8. Estamos juntos? Você já localizou o texto? Então acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus amados, nós aprendemos à luz da palavra de Deus. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro no primeiro capítulo da sua carta aos Efésios, que nós fomos feitos para a glória de Deus. Fomos feitos para adorar a Deus. Deus nos fez com um propósito de adorá-lo, de exaltá-lo. É óbvio que Deus não nos fez como robôs em série, porque robôs não têm coração, robôs não têm vontade. Ele é manipulado pelo seu dono, manipulado por alguém. Deus espera receber de mim, de você, de cada um de nós, uma adoração do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração, uma adoração voluntária, não obrigada. Esse Deus maravilhoso que nos salvou espera receber culto de cada um de nós. Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Criador de todo o universo, Criador e sustentador do universo. Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus santo, justo, bom e fiel. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Não há outro Deus como o nosso Deus, e por isso Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno de ser adorado e bendito por todos nós. A questão é: como devemos adorá-lo? De que maneira devemos adorá-lo? Eu não quero tratar com os irmãos aqui sobre formas de adoração. Há muitas formas de adorar a Deus. Muitas formas. Nós temos uma forma de adorar a Deus em nossa igreja. Se você for a outros países, por exemplo, ou a outros estados, ou a outros municípios de Pernambuco, talvez você encontre adorações a Deus, ou uma adoração a Deus num outro estilo, de uma outra forma. Se você for a Moçambique, a Angola, se você for
Irmã Thalita está aqui, foi missionária em Angola. Com certeza os irmãos angolanos adoram a Deus de uma forma diferente de como nós adoramos. Os irmãos lá na China adoram a Deus de uma outra forma, de uma outra maneira. Então não queremos aqui gastar tempo com os irmãos falando sobre formas de adoração, mas sim sobre a essência da adoração, como nós cantamos neste culto. Deus está preocupado com a essência do louvor, com a essência daquilo que nós lhe oferecemos. Antes de prosseguir, vale a pena destacar uma palavra de Rick Warren, onde ele faz uma distinção entre música e adoração. Ele nos lembra que Adão, por exemplo, Caim e Abel adoraram a Deus, mas não há nenhuma menção de música até Gênesis capítulo 4, verso 12, quando nós encontramos o nascimento de Jubal. Se a adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizaram de música jamais teriam adorado a Deus. Qualquer atitude sua, meu irmão, minha irmã, que venha agradar a Deus, é uma atitude de adoração. Por isso, não adore a Deus apenas no culto da igreja. Na verdade, não deixe o culto terminar. Quando você sair por aquelas portas, não deixe o culto terminar. Continue adorando a Deus com a sua vida, com o seu estilo de vida, com as suas atitudes, inclusive no trânsito, inclusive dentro da sua casa. Que você continue adorando a Deus, que a sua adoração a Deus não se restrinja a momentos e a ocasiões especiais. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, na prisão, em suas casas, na batalha. Louvar a Deus deveria ser a nossa primeira atividade e a nossa última atividade no dia. Com Isaías, nós aprendemos alguns elementos da essência da adoração que precisam ser observados. Ele disse que no ano em que morreu o rei Uzias, ele foi ao templo e teve uma experiência tremenda com Deus. Experiência que mostra-nos a expectativa de Deus quanto ao que Ele deseja que aconteça no templo hoje. Isaías teve uma experiência de culto a Deus. E esse mesmo profeta foi usado por Deus para profetizar aquilo que nós encontramos em Mateus capítulo 15. Quando Jesus afirma: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, me ensinando doutrina que são preceitos de homens. Não queremos que a nossa adoração seja vã, vazia de sentido e de propósito. Nós queremos que a nossa adoração hoje toque o coração de Deus e o faça sorrir. Queremos que a nossa adoração toque o coração de Deus e alegre o seu coração. Toque o trono da graça de Deus. Por isso, a nossa adoração precisa ser sem hipocrisia, sem máscaras. Podemos até usar a máscara da Covid, mas não podemos usar máscaras no nosso caráter. Adorar a Deus exige retirar toda e qualquer máscara do coração. Isso tem algo a ver com aquilo que cantamos, com aquilo que entoamos nos nossos cultos, que muitas vezes sequer prestamos atenção. Será que realmente desejamos aquilo que cantamos? Posso compartilhar com os irmãos que uma das experiências mais marcantes na minha vida aconteceu através de um hino. Eu estava no primeiro ano no seminário. Meu primeiro ano no seminário foi no curso de música sacra. Entrei no seminário para fazer música sacra com 18 anos. E mesmo fazendo música, eu era coordenador de missões da nossa igreja. Uma pequenina igreja em um dos morros de Madureira. Meu pai era pastor ali daquela igreja e organizei aquela conferência missionária. Pastor Bill Victor pregou naquele domingo de manhã. Não me lembro o que ele pregou, mas eu me lembro que no final do seu sermão ele pediu que cantássemos o hino 295 do Cantor Cristão. Tudo entregarei.
E naquele momento eu me lembrei de um amigo do seminário que dizia que não conseguia cantar esse hino porque ele se sentia hipócrita cantando "Tudo entregarei". E eu disse comigo mesmo, também não vou cantar. Mas quando chegou a terceira estrofe, "Tudo a Cristo a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade como os anjos lá no céu", naquele momento, aquela canção quebrantou o meu coração. E eu comecei a cantar aquele hino do fundo da minha alma e tomei uma decisão que mudou completamente a trajetória da minha vida. Terminei aquele ano e no ano seguinte me matriculei no curso de teologia e eu estou aqui hoje servindo a Jesus com vocês. Por causa de uma letra de um hino que Deus usou. Será que nós prestamos atenção naquilo que nós cantamos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós proferimos? Jesus disse que Deus, o Pai, está à procura de verdadeiros adoradores, não de falsos adoradores, não de adoradores mais ou menos, mas de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está à procura de espectadores, ele não está à procura de observadores, ele não está à procura de apresentadores, ele está à procura de adoradores. Ele quer encontrar em mim, em você, uma atitude de culto, não de alguém que vem ao templo para observar, para ver o que vai acontecer, mas alguém que vem para prestar um culto a Deus, para oferecer um culto a Deus. Nós vivemos hoje, meus irmãos, um cristianismo de cardápio, em que as pessoas simplesmente ficam observando no domingo de manhã qual é o cardápio. Agora está fácil, né? Pela internet, o cardápio é fácil. Você muda de uma igreja para outra assim, rapidinho ali no YouTube. Um cristianismo voltado simplesmente para aquilo que nós vamos receber de Deus. Mas se você for ao Antigo Testamento e verificar o que era culto, culto era um ato de dar alguma coisa a Deus. As pessoas não iam ao templo para receber alguma coisa, todos que iam cultuar a Deus iam para doar alguma coisa a Deus, para dar alguma coisa ao Senhor. Por isso Deus vai dizer através de Moisés que ninguém se apresente diante de mim de mãos vazias. O que trouxemos para Deus hoje? Muito mais do que ofertas financeiras, Deus quer o meu coração e o seu coração. Deus quer a nossa dedicação plena, a nossa dedicação total. Se nós estamos aqui para adorar a Deus, para prestar, para oferecer um culto a Deus, a pergunta que não quer calar é: como está o nosso culto individual? Como está o seu culto, meu irmão, minha irmã? De que maneira você está cultuando a Deus? O seu culto pessoal, individual, está agradando a Deus? Deus está pedindo bis, está dizendo: faça de novo, faça de novo. Especialmente porque não basta receber o aplauso das pessoas se nós não recebemos o aplauso de Deus. Não basta. Creio que compartilhei com os irmãos algum tempo atrás a história de um violinista que estava dando um concerto, e quando terminou o concerto ele foi aplaudido de pé, ovacionado por um grande auditório, mas saiu daquele palco muito triste. E o seu pai foi atrás dele dizendo: filho, por que você está triste? Ele disse: porque uma pessoa não me aplaudiu. Como assim? Mais de 1000 pessoas ali naquele auditório aplaudiram você, e você está triste porque uma pessoa não lhe aplaudiu? Sim, uma pessoa, o meu mestre, o meu professor. Se eu não tenho o aplauso dele, o aplauso dos outros não serve para nada. Ele sabe onde eu errei. Ele sabe onde eu falhei. Se eu não tive o aplauso dele, o aplauso dos outros, sinto muito, não serve, pai. Não serve. Tenho tido uma experiência interessante, que eu não contei no primeiro culto, mas vou contar para vocês aqui. Pastor Gilton Moraes
solicitou carta de transferência para a nossa igreja. O pastor Gilton foi meu professor de homilética no seminário. E é mais ou menos hoje como pregar na frente do professor. E ele sabe quando a gente erra. Ele sabe quando a gente falha. Ele sabe onde a gente pode melhorar. Para mim é uma bênção. Para mim é uma bênção porque ele pode me corrigir. Ele pode me dar dicas. Ele pode dizer, olha, melhore aqui, melhore ali. Isso é uma bênção para mim, um presente de Deus para mim. E louvo a Deus não somente por ele, mas também pelos outros professores que tive nessa área, como Juarez Mendes de Freitas, Jerry Stanley Key e Gilton Moraes. Graças a Deus por isso. Se não temos o aplauso do mestre, de nada adianta o aplauso das pessoas. É possível que você esteja aqui, um outro detalhe muito importante é que é possível que você esteja aqui cultuando a Deus como se fosse uma missa de corpo presente, entre aspas. Seu corpo está aqui, mas sua cabeça está lá fora. Seu corpo está aqui, mas você não está aqui. Você não consegue sequer se desligar. Se desligar do WhatsApp, a menos que você esteja numa reunião de trabalho, né? Durante o culto. Você pode certamente se desligar de tudo e se ligar no céu, se ligar no Senhor. Como está o seu culto, meu irmão, minha irmã? Que no seu coração, essa convicção de que você é um adorador, esteja bem clara, que o seu coração esteja alinhado com aquilo que Deus espera receber de você. Para oferecermos a Deus uma adoração que lhe agrade, nós precisamos observar alguns princípios. Uma adoração que agrada a Deus exige visão. Exige visão. Primeiramente, a visão de Deus. Volte comigo ao texto de Isaías, capítulo 6. De 1 a 4, Isaías descreve a visão. Ele disse, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Meus irmãos, que visão extraordinária, o céu desceu. E Isaías viu o Senhor, viu os serafins cantando e glorificando a Deus. Fico imaginando a voz daqueles serafins, Apolônio. Que coisa linda! Deveria ser. Que coisa maravilhosa! Mas ele disse, eu vi o Senhor. Ele não disse, nós vimos o Senhor. A adoração começa comigo, com você. A adoração é individual, é uma experiência pessoal com Deus. Ele não disse, o povo viu a Deus. Ele disse, eu vi o Senhor. A adoração que acontece no templo da Igreja Batista da Capunga começa primeiramente aqui dentro. No meu coração, no seu coração, individualmente. A adoração do povo é fruto da adoração que cada um de nós oferece a Deus individualmente. E naquele momento, Isaías viu o Senhor. Quantas vezes parece que nos dirigimos ao templo em função daquilo que vamos ver no templo, de quem vai cantar, de quem vai pregar, e não em função do nosso desejo de ver o Senhor, de ver a glória do Senhor. Adoramos a Deus porque queremos ver o Senhor. Mais do que qualquer pessoa, queremos ver o Senhor. E a adoração, através da adoração, nós temos a oportunidade de ver a Deus. E acho tremenda essa frase de Max Lucado, quando ele diz que à medida que você adorar, você descobrirá o propósito de tal prática.
Através da adoração, Deus muda a face do adorador. Quando vemos a face de Deus, Deus muda a nossa. Quando vemos o rosto de Deus, Deus muda o nosso rosto. Ele diz que Deus nos convida para que vejamos a sua face, então Ele mudará a nossa. A transformação não é fácil, mas o Senhor é capaz de realizar essa tarefa. Ele ama mudar o semblante dos seus filhos. Por seus dedos, rugas de preocupação são removidas, sombras de vergonha e dúvida são jogados fora. O toque dele é capaz de remover bolsas de olhos exaustos de chorar, transformando lágrimas de desespero em lágrimas de paz. Tudo isso através da adoração. A adoração verdadeira exige visão de Deus, mas além disso exige também visão de nós mesmos. Isaías, depois de ver a Deus, foi capaz de ver a si mesmo. Foi capaz de ver a sua realidade diante de Deus e disse: ai de mim, ai de mim. A glória de Deus se manifesta na nossa vida para nos mostrar as áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, os pecados que precisam ser confessados, como Isaías fez. Precisamos dizer a Deus: ai de mim. Precisamos de uma visão de nós mesmos. E se você quer ter uma visão de si mesmo, veja a Deus, veja o Senhor. Vendo a Deus, você verá a si mesmo. Ele é um espelho que reflete a sua realidade, a nossa realidade diante dele. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós mesmos, mais descobrimos que não somos muito bem aquilo que pensamos que somos, mais descobrimos que precisamos ajustar a nossa vida aos seus planos e aos seus propósitos. Precisamos ver a Deus, ver a nós mesmos e ver o nosso povo. O profeta que disse ai de mim, disse também ai do meu povo. Ai do meu povo. Eu tenho lábios impuros, mas o meu povo também tem. Eu estou em pecado, mas o meu povo também está em pecado. E todas as vezes que nós nos unimos para evangelizar, para compartilhar o amor de Deus, nós estamos convidando as pessoas a se voltarem para Deus e adorarem a Deus junto conosco, a terem Deus como o único Deus de suas vidas. A adoração que agrada a Deus exige visão de Deus, visão de nós mesmos e visão do nosso povo. Mas essa adoração exige também purificação. Vá comigo ao verso 6, versos 6 e 7, Isaías capítulo 6, nós encontramos: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Isaías confessou o seu pecado diante de Deus e foi perdoado. Foi perdoado. Creio que um hábito que temos perdido é o hábito de confessar os nossos pecados. Quando muito dizemos a Deus: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Isaías deu nome ao seu pecado: eu tenho lábios impuros. O seu chefe diz que confissão é o sinal do avivamento na nossa vida. Avivamento nada mais é do que confissão de pecados. Quando o povo de Deus começa a enxergar e a confessar os seus pecados, então começa a experimentar avivamento espiritual. Quando reconhecemos as nossas limitações e confessamos, abrimos a porta para que Deus nos trate e transforme. Precisamos pedir a Deus humildade para reconhecer os nossos pecados, porque de outra forma a nossa oração, a nossa adoração, a nossa vida ficará bloqueada.
O salmista disse no Salmo 66, se eu guardasse iniquidade no meu pecado, Deus não teria me ouvido. Deus não apenas deixa de ouvir a nossa oração, como também deixa de receber a nossa adoração, se nós guardamos iniquidade no nosso coração. E essa confissão precisa então ser específica. Específica. Sou um homem de lábios impuros. A Bíblia Viva, que é uma paráfrase, traduz esse verso da seguinte maneira: então eu pensei em alta voz, chegou a minha hora. Chegou a minha hora, vou morrer porque sou um pecador. Cada vez que abro a boca, eu peco. E isso acontece com todo o meu povo. Agora eu vi o Rei, o Senhor do Universo. Não sabemos que tipo de impureza Isaías tinha nos seus lábios, mas sabemos que os nossos lábios podem ser impuros, meus irmãos, quando são usados para murmurar, blasfemar, mentir, fofocar, falar precipitadamente, falar daquilo que não sabemos, quando são usados para ofender alguém. E aí Tiago vai nos dizer que não faz sentido que essa língua que nós usamos para glorificar a Deus seja usada para amaldiçoar os homens feitos à imagem e semelhança de Deus, porque de uma fonte é impossível jorrar dois tipos de água. E Tiago diz, meus irmãos, não convém que isso seja assim. Não convém que isso seja assim. De uma mesma fonte não saem dois tipos de água. A mesma língua que nós usamos para glorificar a Deus não pode ser usada para falar mal das pessoas, para ofender as pessoas. Não faz o menor sentido isso. Como precisamos permitir que Deus toque a nossa língua? Só assim da nossa boca sairá apenas o louvor ao Senhor. Só assim a nossa boca será instrumento apenas para a glória de Deus. Só assim usaremos a nossa língua apenas para glorificar o Senhor e jamais para amaldiçoar os homens, jamais para falar mal das pessoas que também foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Meus amados, o que Paulo está dizendo aqui é que nós entristecemos o Espírito de Deus quando falamos aquilo que não deveríamos ser falado. Deus tem se alegrado com as suas palavras? Aquelas que você tem pronunciado dentro de casa, no interior da sua casa. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Ele disse ainda que a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Só isso seria suficiente para pensarmos 2, 10, 100, 1000 vezes antes de falar. Porque no dia do juízo nós teremos que dar conta de toda palavra inútil que proferimos. Porque com as suas palavras, disse Jesus, você será justificado, e com as suas palavras você será condenado. Grande parte das manifestações carnais que existem dentro de casa, dentro da igreja, dentro do ambiente de trabalho, grande parte das manifestações carnais acontecem por meio da língua. Por isso precisamos permitir que Deus toque na nossa língua, como tocou em Isaías. Vai doer, tá, irmão? Fico imaginando, né? Pegar uma brasa viva do altar e tocar a boca do profeta. Talvez tenha marcado a boca do profeta, se foi literal.
Vai doer, mas é necessário. É necessário. Que obra Deus realizou na vida do profeta? Que obra Ele deseja realizar na minha vida, na sua vida? Porque, por meio de Jesus, devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Fruto de lábios que confessam o seu nome. Se nós queremos confessar o nome de Jesus, antes precisamos confessar os nossos pecados, para que possamos viver conforme Deus deseja. Ele quer purificar os nossos lábios. Ele quer purificar o tesouro que está dentro de nós, que é o nosso coração, para que desse tesouro só saia coisa boa. Para que a nossa boca de fato fale do que está cheio o nosso coração, e o nosso coração estará cheio de Deus, cheio da palavra de Deus. E não cheio de amargura, de ressentimento, de mágoas e de tantas outras coisas que só destroem a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor, que contaminam o nosso interior e contaminam aqueles que estão ao nosso redor. Que a brasa viva do altar seja ministrada dos nossos lábios nesta manhã, nas nossas mentes também, nas nossas atitudes, no nosso jeito de ser, para que experimentemos a santidade de Deus, para que adoremos a Deus na beleza da sua santidade. A adoração exige visão, exige purificação e exige também proclamação. No verso 8, vá comigo ao verso 8 de Isaías, capítulo 6. Então ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Meus amados, no culto em que Isaías participou, houve espaço para a voz de Deus. Deus falou, Deus ministrou. Houve um momento que Deus falou ao coração do profeta. Isaías atentou para o que Deus falou. Deus ainda hoje quer falar com a gente. Ele deseja compartilhar os seus sonhos. Ele deseja compartilhar a sua orientação, os seus projetos, para nós sejamos atentos ao que Deus quer falar conosco nessa manhã. Estejamos atentos. Deus fala conosco através dos hinos, dos cânticos, das músicas cantadas. Deus fala conosco através da sua palavra, lida e pregada. A adoração exige proclamação, a adoração exige resposta, exige dedicação. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Verso 8. Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías dedicou a sua vida como uma resposta a Deus, como uma resposta à pergunta de Deus. Ainda hoje Deus faz a mesma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas parece que às vezes nós saímos do templo e deixamos Deus falando sozinho. Não lhe damos resposta. Ele fala e nós ficamos calados. Qual será a sua resposta nessa manhã a tudo aquilo que Deus tem falado com você? O que Deus já procurou ministrar ao seu coração e você não respondeu? O culto exige resposta. Dedicação é a maneira pela qual Deus espera que respondamos a sua bendita palavra. Essa dedicação é fruto de uma decisão. Eis-me aqui. Eu estou à tua disposição, ó Deus. Eu quero ser esse adorador que tu estás procurando. Eu quero ser esse servo com o qual tu podes contar. Eu quero ser essa testemunha que proclama o teu amor. Eu quero participar daquilo que tu estás fazendo no mundo. Eis-me aqui, ó Deus. A adoração que agrada a Deus exige visão de Deus, de nós mesmos e do nosso povo, que precisa voltar-se para Deus e adorá-lo como único Senhor. A adoração que agrada a Deus exige purificação, proclamação e dedicação. Como está o seu culto? Você que veio a este templo nesta manhã,
para cultuar a Deus, como está o seu culto? Remova os filtros e deixe Deus falar com você. Em nome de Jesus. E responda: eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, eu quero ser aquilo que tu queres que eu seja.